não desista desse país. Nós temos certeza que essa nação foi levantada porque a família nasceu no coração de Deus. A família é projeto de Deus. E eu quero na minha... Mas nós estamos mandando um recado para eles. Não vem não, que nessa nação tem uma igreja brasileira. Eles tinham que ver o que acontece domingo à noite aqui. Ninguém fica molando faca para matar. Porque na minha Bíblia está escrito o seguinte: quando eu era uma substância informe. Fazemos na Igreja Quadrangular, o nosso foco maior é o fortalecer família, é restaurar a família. A Igreja Quadrangular é uma igreja de família. E é uma igreja que se levantou no Brasil, quando lá atrás não se tinha tantos ministérios como família. Nós nos levantamos dizendo que era a hora da gente fortalecer a família nessa nação. Aí quando eu venho na minha igreja, eu fico muito feliz e muito à vontade. Mas ao mesmo tempo muito triste, porque quando a minha igreja no Brasil está investindo pesado no fortalecimento de família, quando vocês, pastores, estão gastando o tempo de vocês, o ministério de vocês, o orçamento da igreja de vocês, no fortalecimento da família, estão dizendo no meu país que a família tem que ser destruída, estão dizendo no meu país que a família tem que ser desconstruída. E vocês já começam a dizer assim: mas doutora, a senhora não está exagerando, a senhora não está interpretando mal? Tem alguém que tem coragem de dizer que a família no Brasil tem que ser destruída? Tem, e eu vou provar isso para vocês. Mas antes de eu provar isso, eu queria que vocês lessem comigo o que está em Provérbios 31:8. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Há uma outra versão que diz o seguinte: erga a tua voz em defesa dos que estão destinados à morte. Há uma outra versão que diz o seguinte: use as palavras em defesa do oprimido, em defesa daqueles que estão destinados à destruição. Em qualquer versão que os irmãos lerem esse versículo, os irmãos vão encontrar aí uma ordem clara. Uma ordem que exige movimento, uma ordem que exige tomada de postura, uma ordem que exige posição, uma ordem que exige ação. E eu sei cumprir muito bem ordens, e nessa noite eu vou abrir a minha boca em favor dos que não podem se defender. Irmãos, eu já estive aqui o ano passado falando com mulheres, e eu trouxe algumas informações, estou voltando hoje e vou repetir algumas informações. Me foi solicitado que repetisse algumas informações, mas eu confesso que eu gostaria de estar voltando hoje para dizer que do Congresso de Mulheres do ano passado para cá, as coisas melhoraram no meu país, mas infelizmente eu tenho que dizer que as coisas pioraram no meu país. Eu tenho que dizer para vocês que meu país está doente, que a minha nação está doente. E eu comecei a falar no início aqui, agorinha, que há pessoas dizendo que a família tem que ser destruída e que eu ia provar. E não é uma pessoa qualquer que está dizendo isso. Infelizmente, isso está escrito num decreto presidencial, isso está escrito numa lei federal. E eu poderia fazer algumas perguntas aqui hoje também, e eu gostaria que vocês me dessem respostas, mas eu gostaria também de dar as minhas respostas. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: que país vocês querem nos próximos anos? Que país vocês estão sonhando para os próximos anos? Com que estado vocês estão sonhando para os próximos anos? Que Pará vocês querem nos próximos anos? Sabe o que eu tenho encontrado na igreja brasileira? O crente sonhando apenas para si. Eu tenho encontrado muito pastor, muito líder, sonhando sonhos muito individuais, sonhos no máximo para a sua célula, alguns sonhando para a sua igreja, mas tenho encontrado poucos líderes sonhando com esta nação. Eu tenho encontrado poucos líderes que têm sonhos para o meu país. E se a gente for procurar na Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar personagens que sonhavam com o seu povo, sonhavam com sua nação. Vamos pensar em Neemias.
Neemias estava em terra estranha, estava em lugar estranho, mas o seu coração estava lá no seu povo. Ele sabia exatamente a necessidade do seu povo. Ele sabia exatamente que precisava ser reconstruído os muros de Jerusalém. Neemias sonhava com o seu povo, sonhava para o seu povo, e ele não mediu esforços para ser bênção para o seu povo. Vamos pensar em José? José saiu do campo, saiu da casa do pai, foi para o poço. Do poço ele foi para a escravidão. Da escravidão ele foi para a prisão. Da prisão ele foi para o trono. E por onde ele passou, o seu coração estava com o seu povo. Se tinha alguém que tinha tudo para romper com o seu povo, era José. José foi traído pelo seu povo, José foi vendido pelo seu povo, mas quando chegou no trono, o seu coração estava lá na sua nação, estava lá no seu povo, e ele foi bênção para o seu povo. Sabe o que eu tenho encontrado no Brasil? Muito crente querendo desistir do Brasil facilmente. Por onde eu passo, o que eu vejo é a galera querendo ir embora do Brasil, que não aguenta mais a corrupção, que não aguenta mais a inflação, que não aguenta mais a violência. Tem gente querendo sumir do Brasil, se tivesse oportunidade de ir embora do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, não desista desta nação, não desista desse país. Nós temos certeza que essa nação foi levantada para abençoar todas as nações do mundo. Não desista do seu país. Nós podemos lembrar também de um outro personagem na Bíblia, podemos lembrar de Esther. Esther saiu do campo para o trono. Esther poderia muito bem, quando chegou rainha, ficar lá no trono tomando banho de leite de cabra, ficando cada vez mais linda para o rei, mas o coração dela estava voltado para o seu povo, e ela foi bênção para o seu povo. Aí eu pergunto, que sonho você tem para o Brasil? Com que você está sonhando para os próximos anos? Que sonhos você tem para o Pará? Ou você está só sonhando para a sua igreja, para a sua célula, a sua visão não está se ampliando? Eu sei que alguns talvez poderiam dar algumas respostas, que sonhos vocês têm para o Brasil, mas eu vou dar as minhas respostas. Eu quero realizar alguns sonhos no meu país. Um deles é esse: eu quero uma nação que respeite e proteja a família. Porque a família brasileira não está sendo respeitada, a família brasileira não está sendo protegida, a família brasileira está correndo risco. E eu disse para vocês que não é um grupo qualquer que está colocando a família brasileira em risco. E eu vou provar para vocês que eu tenho um decreto presidencial, assinado no dia 21 de dezembro de 2009. É o decreto presidencial 7.037. Esse decreto presidencial é uma verdadeira afronta à família, à vida humana e à igreja. Primeiro detalhe, irmãos, olha o dia que ele foi assinado, 21 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, quando ninguém esperava mais nada de Brasília, mesmo porque o Congresso Nacional já estava de recesso. Nós somos surpreendidos com uma brincadeira de mau gosto, um decreto presidencial que afronta a igreja, afronta a família, afronta a vida humana. Eu poderia mostrar vários pontos desse decreto que afronta a família, mas eu vou mostrar apenas um. Ele é o conhecido Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Olha o que está escrito no Objetivo Estratégico 5, a linha D. Ali está dizendo o seguinte, é uma ordem presidencial, uma ordem muito clara: reconhecer e incluir no sistema de atendimento público todas as configurações familiares que existem no Brasil, formadas por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Eles tinham que colocar um ponto na palavra transexuais, ponto. Mas depois da palavra transexuais, maldosamente colocaram uma vírgula. E a igreja não viu que tinha uma vírgula ali. E depois da vírgula colocaram o verdadeiro objetivo. Não é só proteger essas famílias, está lá. O verdadeiro objetivo, com base na desconstrução da heteronormatividade. Eu queria que vocês lessem, está escrito ali, ó. Desconstrução da heteronormatividade. O que é heteronormatividade? É a família tradicional. A família formada por héteros. Então nós temos uma ordem expressa no Brasil, um decreto presidencial que diz o seguinte: desconstrua a família tradicional, desconstrua a família natural,
destrua a família tradicional. Agora eu fico pensando como é que pode, numa nação em 2009, que éramos mais de 96% de cristãos, como é que pode numa nação cristã, um grupeto de 4% influenciar de tamanha forma um presidente da república que ele escreveu uma lei dizendo destrua a família tradicional? Como é que pode? Quem é esse grupeto para dizer que a família tradicional tem que ser destruída? Quem eles pensam que são, querendo impor a uma maioria cristã no país a destruição da família tradicional? Quem eles pensam que são? Depois que nós descobrimos que o objetivo era a desconstrução da heteronormatividade, nós estamos saindo aí pelo país, dizendo que nós temos um sonho. Nós temos um sonho que logo, logo, nós vamos ter um outro decreto presidencial nesta nação. E eu quero logo, logo voltar nessa igreja. E vai ser a primeira igreja que eu quero vir, vai ser essa. Porque essa igreja tem contribuído para transformar o país. E eu gostaria muito de projetar ali um outro decreto presidencial, mais ou menos parecido com o que está no livro de Daniel, no capítulo 6. Vocês sabem o que aconteceu? Quando Daniel saiu vitorioso da cova dos leões, o rei Dario se assombrou diante do poder do Deus de Daniel. Ele chamou o Congresso Nacional dele, ele chamou os deputados e senadores dele, e ele decretou uma das mais perfeitas leis da humanidade. Dario decretou o seguinte: que todos os povos do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. Eu quero voltar nessa igreja e eu quero exibir um decreto presidencial que vai estar escrito o seguinte: é o meu sonho que todos os povos desta nação chamada Brasil se levantem em amor e em defesa da família tradicional. Este é o meu sonho. Porque a família nasceu no coração de Deus, a família é projeto de Deus, e eu quero na minha nação um decreto presidencial que proteja a família tradicional. Não quero um país que tenha preconceito. Eu não quero um país que machuque homossexuais. Eu não quero um país que tenha discriminação. Mas também eu não quero um país que destrua a família tradicional. E nós temos que estar lutando pela família tradicional. A família nasceu no coração de Deus. E aí, eles têm pressa que essa meta seja alcançada. E eles estão correndo e tem que alcançar essa meta logo. Tem que destruir a heteronormatividade logo. Eu não estaria bravo, irmão, se depois da vírgula tivesse escrito o seguinte: com base na construção da homonormatividade. Eles não querem construir a homonormatividade, é pior. Eles querem destruir a heteronormatividade. Irmãos, nós estamos procurando em legislações de todos os países do mundo e não estamos encontrando em nenhuma outra nação uma ordem tão clara: destrua a família tradicional como no Brasil. Que palhaçada é essa? Olha aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou pregando não, estou falando, tá? E me disseram que eu podia ser dura e falar do jeito que eu falo. Então aquilo ali é palhaçada. Aquilo ali já passou da falta de bom senso. Aquilo ali é uma afronta à vida e à família e à igreja brasileira. E eles têm pressa. Eles precisam de desconstruir a heteronormatividade. E eles não estão tendo sucesso. Sabe por quê? Porque a maioria nesse país é cristã. Os adultos estão reagindo, não estão conseguindo. E sabe que eles estão muito preocupados com uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. Anota aí, galera. Há uma expectativa oficial, já é oficial, que até 2020 a igreja evangélica vai ser maioria no Brasil. E aí eles estão preocupados com isso. E se depender da igreja quadrangular, isso vai ser antes de 2020. Eles estão preocupados com isso, porque os evangélicos vão impedir a desconstrução da heteronormatividade. Então eles escolheram um público-alvo. Não estão mais trabalhando isso nos adultos. Sabe quem eles escolheram agora? As crianças e os adolescentes. E estão trabalhando pesado para destruir na cabeça de nossas crianças a imagem da família. Eles têm dinheiro. Eles não têm só uma lei
presidencial. Eles têm dinheiro, olha lá, site do Ministério do Planejamento, está previsto dinheiro para formar até 2014 140 mil profissionais, 140 mil professores no Brasil na temática gay. 140 mil professores serão formados até final de 2014 na temática gay. Para isso o Ministério da Educação tem dinheiro? Nossas escolas estão sucateadas no Brasil. O salário dos nossos professores estão defasados. Aí vem o governo reservar dinheiro para treinar professores na temática gay, para doutrinar os nossos alunos, as nossas crianças na temática gênero. Aí tem alguns irmãos dizendo aí, não, pastora, a senhora está enganada, é para combater o preconceito. Não é. Não é para combater o preconceito. Porque quem que vai treinar os professores? Quem vai ganhar licitação no município, nos estados e no MEC para treinar os professores? É o movimento gay. Eles que vão para a sala de aula treinar os nossos professores. E eu pergunto, este movimento está pronto para treinar nossos professores? Eles têm conhecimento para dar aula para os nossos professores? Eles estão fazendo a maior confusão na cabeça dos educadores no Brasil. Vocês não têm ideia do que eu estou encontrando no Brasil, que este movimento está fazendo com os educadores. Vou contar um caso. Lá em Brasília eu acompanhei a história de um menininho de 3 anos. Irmãos, eu vou falar pipi perereca aqui em cima, beleza? Eu vou falar do meu jeito como professora. Encontrei um menininho de 3 anos, a professora estava preocupada que o nenezinho dela de 3 anos estava chupando o pipi do coleguinha na escola. Aí a professora foi conversar com a diretora. Diretora, está acontecendo isso, o meu aluninho está chupando o pipi do coleguinha. Sabe o que a diretora disse? Não impeça. Se você impedir, você é homofóbica, porque isso é demonstração homoafetiva. Irmãos, o menininho de 3 anos fazendo isso com o coleguinha não é demonstração homoafetiva. Esse nenê está sendo abusado em casa e está reproduzindo o comportamento na escola. Aí a diretora está dizendo que isso é demonstração homoafetiva. Estão fazendo confusão na cabeça de nossos professores. Estão fazendo confusão na cabeça dos nossos educadores. Tudo em nome de uma escola sem homofobia. No interior de São Paulo, um pai da Igreja Batista pegou o caderno da filha, escaneou e mandou para mim. Tarefa de final de semana. A menina tinha que fazer uma redação, português. Ela tinha que no final de semana, 12 anos, 6ª série, dar um beijo em 3 meninos e um beijo em 3 meninas e descrever como foi a sua experiência. Isso é tarefa de casa? Isso não é tarefa de casa. Isso é combate a preconceito? Isso não é combate a preconceito, isso é doutrinação de criança. E aí nós começamos a ficar preocupados, mas não acredito que eles estão fazendo isso. Estão. Em Brasília, em 2012, teve um seminário lá na Câmara dos Deputados. E o seminário, olha o nome do seminário: Homossexualidade na Primeira Infância. Assistam a fita, está disponível no YouTube. E primeira infância de 0 a 7 anos. E os especialistas, pastores, que estavam no seminário, diziam o seguinte: assista o vídeo. Deixem as crianças serem gays. Deixem as crianças saírem do armário. Deixem as crianças se tocarem. Um deles, um ex-teólogo, bateu na mesa e disse: por esse direito, pelo direito das crianças serem gays, se for preciso eu pego em armas. Eles não estão brincando. Eles estão querendo doutrinar nossas crianças. Mas por quê, pastora? Porque tem uma ordem presidencial. Desconstrua a heteronormatividade. E é na próxima geração. Eles querem destruir valores na próxima geração. Mas nós estamos mandando um recado para eles. Não vem não que nessa nação tem uma igreja brasileira. Não vem não que nessa nação tem a igreja quadrangular. Não vem não que nós estamos de olho. 2009 foi o decreto presidencial. 2010, a Secretaria Nacional da Presidência da República, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, editou o Plano Nacional da Promoção da Cidadania Gay. Promoção da cidadania LGBT. E naquele plano eles querem tudo. Eles querem cota na reforma agrária, o casal gay vai ter lote, prioridade da reforma agrária, bolsa de estudo para travesti, bolsa de mestrado e doutorado no CNPq com tema homofobia, asilo de idosos para idosos gays, eles querem programas de rua para meninos de rua gays, eles querem tudo.
Tudo, prioridade em tudo. Mas há uma meta nesse plano que me deixa preocupada. Aquela meta ali, naquele plano está dizendo que é para produzir e confeccionar material didático e paradidático para professor e aluno na temática gay. Quando eu li aquilo em 2010, mas que material didático eles vão preparar para levar para as escolas? E observe que eles estão dizendo que é para fazer, inclusive, em libras e para cego, em braille. Mas, meu Deus, que material é esse que eles vão fazer nas escolas e distribuir nas escolas do Brasil, na temática gay? Aí surgiu o primeiro kit gay, lembram disso? Mas o movimento não parou. E aí nós começamos de 2010 para cá a encontrar material. Eu vou mostrar um para vocês. Por favor, na pasta, cartilha gay, coloca o vídeo para mim. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora de um material que nós encontramos no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Nilópolis. Passa o vídeo para mim. Preste atenção se isso é material educacional, feito pelo movimento gay em Nilópolis, Rio de Janeiro. Passa. A distribuição de uma cartilha causou um problemão numa escola da Baixada Fluminense. Olha, o material feito exclusivamente para o público gay parou nas mãos dos alunos. Com isso, aconteceu... Bem, Evelyn Bastos, me conta. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. A ilustração traz 4 homens fazendo sexo em grupo. Foi difícil encontrar trechos do material que pudessem ser mostrados. São desenhos, digamos, bem animados e até mesmo chocantes. Chocante, chocante. Isso aqui é inaceitável, uma coisa... Não tem nem palavras, nem palavras. É decência isso aqui? Muito agressivo, muito mesmo. Uma coisa aí obscena, né? Com certeza, isso aí não tem nem palavra. Em um dos textos vem escrito que é possível fazer sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer um. Em outra página, a cartilha afirma que é possível transar de forma segura sem o uso de preservativo. A única animação não pornográfica é essa, mas vem com um texto de duplo sentido. O resto é impublicável. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio, técnico e universitário que fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade e muita gente acabou ficando chocada ao receber a cartilha. Logo o vídeo, volta para a palestra. Que idade tinha as crianças? Até 13 anos. Isso é material educacional? 4 homens fazendo sexo, mostrar para a criança e dizer que pode se fazer sexo com quantas pessoas quiserem ao mesmo tempo? Se vocês assistirem a reportagem até o final, os pais que estão denunciando estão com medo de trás da câmera, escondido com medo. Nós não temos que ficar com medo não, pai, de defender os nossos filhos. Nós não temos que ficar com medo de denunciar essas coisas, não. Aí, quando o movimento gay foi questionado, sabe o que eles disseram? Ah, foi um engano, foi para a escola por um engano. Lá em Porto Velho, nós descobrimos que o movimento Tucuxi, também ligado ao movimento gay, fez uma cartilha para meninas. E o nome da cartilha era Menina Esperta Vive Melhor, olha o nome da cartilha. E na cartilha ensinava as meninas a se masturbar. E dizia para a menina que ela não precisa de homem para sentir prazer, que ela podia encontrar prazer no próprio corpo. E junto com a cartilha, feito com verba pública, vinha um espelhinho para a menina olhar a vagina e encontrar o melhor lugar para se masturbar. Quando eu fui lá para Porto Velho, fui chamada pela Igreja Católica para ir lá entrar com uma ação junto com o Ministério Público. Entramos com a ação. Sabe o que o movimento gay disse? Foi um engano. Todas as vezes que a gente pega um material desse na escola, que estão doutrinando nossas crianças, eles falam que foi um engano. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Eu estou cansada de engano com as crianças no Brasil. Se a educação, se o ministro da educação, se os secretários de educação não dão conta, entregue a educação na mão da igreja evangélica que a gente dá conta. Se eles não dão conta de acertar os erros, entrega a educação na nossa mão. Que erros a gente não comete com criança? Palhaçada. O que está acontecendo na minha nação é uma palhaçada. E está na hora da igreja se levantar. Sabe o que está acontecendo com nós, crente? Nós estamos confortavelmente sentados nos nossos bancos. Eu estou encontrando crente brigando por cargo, brigando por besteira dentro da igreja. O que eu tenho encontrado é a igreja fazendo todos os tipos de festinha, enquanto eles estão investindo pesado na doutrinação de nossas crianças.
Eu li com vocês Provérbios 31:8, que diz o seguinte: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se tem alguém que não pode se defender, é a criança que está exposta lá na escola a esse tipo de doutrinação. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu mostrei um vídeo de uma cartilha, mas deixa eu mostrar para vocês o livro didático que o governo comprou em 2013 e está na escola agora em 2014. Livros comprados pelo MEC. Vou mostrar 2 livros. Olha esse livro de inglês aqui, sexto ano. Sexto ano são 11 anos de idade, que é a antiga 5ª série. Esse livro de inglês. Aí vocês perguntam, mas pastora, fala de homossexualidade na matéria em inglês? Fala em todas as matérias. O assunto tem que ser abordado de forma transversal. Se chama transversalidade do tema. Fala-se desse tema em matemática. Eu encontrei no interior de São Paulo, professor de matemática, ensinando crianças de 4 anos a contar. E ele mostrava a gravura de um patinho, mais um patinho, 2 patinhos. Um gatinho, mais um gatinho, 2 gatinhos. Um gay, mais um gay, 2 gays. 4 anos de idade. Olha esse livro de inglês para criança de 11 anos. Quando a professora... Olha lá, essa é a capa do livro. Está lá o carimbo do MEC, para não dizer que eu estou mentindo, porque tem uns crentes aí dizendo que eu faço terrorismo com a igreja. Eu não faço, não. Eu estou mostrando a fonte. Pode passar, está lá. Olha lá. Quando a criança vai aprender a palavra family, em família, fala-se family... Olha a primeira imagem que vem naquela página do livro. A primeira família que aparece, uma família de gay. 2 homens com um bebezinho no colo. Por que primeiro tem que ser aquela família? Tudo bem, até que colocassem aquela família, mas por que em primeiro plano a família gay? Porque eles têm uma meta, que é desconstruir a família tradicional, que é promover a família alternativa. E ali embaixo vem perguntas e respostas sobre famílias alternativas. Gente, isso aqui é algum combate a preconceito? Não é. Isso aqui é doutrinação de criança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse livro de inglês, no manual do professor, vinha uma recomendação. Escuta essa, pastor Braulio. A recomendação. A professora em sala de aula tinha que falar nome de pessoas em inglês, para os alunos começarem a sonorizar, a aprender nomes em inglês. Só que eles davam algumas sugestões. Quais eram os nomes? De pessoas estrangeiras que mudaram de sexo. E eles traziam alguns exemplos. Fale o nome do filho da cantora Cher. Gente, tem tanto nome lindo em inglês para ensinar as crianças. Quer ver um nome lindo? Martin Luther King. Não é lindo esse nome? Quer ver um outro nome lindo? Billy Graham, não é lindo esse nome? Quer ver um outro nome lindo? Harold Williams, forte esse nome, né? Mas ensinando às crianças nomes de pessoas que mudaram de sexo. Isso é palhaçada, irmãos. Deixa eu mostrar agora um de espanhol para vocês. Agora vocês vão ficar com raiva. Olha o de espanhol. Quando fala de família em espanhol, mostra um quadro de correio. E as famílias que moram naquele prédio. Mas olha a primeira família que mora no apartamento 101. Está lá. 2 mulheres e sua filha. 2 lésbicas e sua filha. A primeira família, em espanhol, também é uma família alternativa. Está nas escolas esse ano. Seus filhos estão estudando este ano esse material comprado pelo MEC. Nesse livro de espanhol, está ali casais. Observe que o casal de lésbica está grávida. Estão dizendo para as nossas meninas que ela pode ser lésbica e mesmo assim realizar o sonho de ser mãe. E aqui eu vou dar um recado para você, mãe e pai. O alvo tem sido as meninas. Estão dizendo para as nossas meninas de 10 anos que elas podem ficar com outras meninas, que elas podem transar e não vão perder a virgindade e o pai e a mãe nunca vão descobrir. Outra coisa que eu vou dar um recado aqui para quem é pai e quem é mãe. As meninas estão se cumprimentando. Tem professor aqui no auditório? Tem professor aqui no auditório? Confirma comigo, professores. As meninas adolescentes estão se cumprimentando na escola com um beijinho na boca. É verdade, professora? Olha aqui, e esse comportamento eu estou vendo dentro da igreja também. Eu estou vendo as adolescentes se cumprimentarem com um selinho dentro da igreja. Pastores, olha aqui. Eu fui adolescente, eu tive muitas amigas e não precisei beijar na boca de nenhuma amiguinha minha para ser amiga, não. Isso não é modernidade, isso é comportamento indutivo. E nós vamos ter que nos levantar, nós vamos ter que ensinar as nossas crianças. Aí tem pastor que vai falar, mas eu vou perder a ovelha. Tu não vai perder a ovelha, não. Tu não vai perder a ovelha, não.
tu vai ser cobrado no céu se tu não ensinar. Isso sim, tu vai ser cobrado. Nesse livro de espanhol, olha só, nesse livro de espanhol tem tarefa de casa. Olha a palhaçada dessa tarefa de casa. Está pedindo para as crianças fazerem uma campanha no bairro. Está ali escrito, se juntar um grupo, fazer cartazes, está lá, pastor Braulio, escrito, fazer um cartaz e fazer uma caminhada no bairro defendendo as famílias gays. 11 anos. Queridos, eles estão querendo que os nossos filhos sejam militantes da causa gay. Por que não estão ensinando nossos filhos a fazer uma passeata pela paz? Uma passeata contra as drogas? Uma passeata contra a violência? Mas o livro de espanhol está pedindo para as crianças fazerem uma passeata com cartazes defendendo as famílias gays no seu bairro. Irmãos, isso eu não posso aceitar. Eu mostrei para vocês uma cartilha, 2 livros. Deixa eu mostrar agora um livro paradidático. Eu mostrei 2 livros didáticos, eu vou mostrar um paradidático. Aquele ali faz parte do PENAIC. PENAIC é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É de 4 a 8 anos. Esse é um dos livros, pode passar, recomendado pelo MEC, está ali o portal do MEC. O nome do livro se chama O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. Não é mais livro da família, é das famílias. Olha a capa do livro, pode passar. Inclusive, pais, vocês que comprarem esse livro para o seu filho ler, preste atenção. Sabe o que está acontecendo com os pais crentes? Vocês não estão folheando os livros que os seus filhos estão estudando. Qual foi a última vez que você folheou o caderno do seu filho? Qual foi a última vez que você abriu a mochila da escola do seu filho? Qual foi a última vez que você leu os livrinhos que os seus filhos estão lendo na escola? Está todo mundo ocupado, né, pai? Está todo mundo muito ocupado. Eles também estão muito ocupados doutrinando os seus filhos. Abra o olho, igreja. Fale isso nas células. Oriente os seus liderados nas células a prestarem atenção no que os seus filhos estão aprendendo na escola. Olha o livrinho para criança de 4 anos, pode passar. Quando fala da família tradicional, eles mostram essa família. Uma família de caipira. Olha que pai horroroso. Olha que mãe horrorosa. Olha a bota da mãe, é uma galocha. Olha lá. Uma mãe caipira, um pai caipira. E olha o menino com a bola, a menina com a boneca. Menino não quer mais bola, menino quer smartphone, menino quer tablet. E ainda coloca que no passado a família era assim. Eles mostram a nossa família feia, família de caipira, uma mãe toda desarrumada. Aí para criança de 4 anos, quando você vira a página do livro, pode passar, olha como é a família de gay. Olha o pai gay como é bonito. Olha o tênis da moda dele. Olha a mãe lésbica como é bonita. Olha o cabelinho dela todo penteado, olha a roupa nova dela. E que me dá mais raiva é que aquela mãe lésbica está com uma botinha da moda. Agora imagine, irmãos, uma menina de 4 anos vê aquela mãe e vê a outra. Dá para voltar? Dá para voltar? Qual mãe ela vai escolher? Aquela mãe lésbica ou aquela mãe horrorosa ali? Olha aqui, irmãos, isso aqui é destruir a imagem da família. Isso aqui é desconstrução de família. Quer ver o que esse livrinho mostra também? Outra coisa, percebam que a mãe lésbica e o pai gay, eles estão abraçados com o filhinho. Mas a outra imagem, eles não estão abraçados com o filho. Estão dizendo que a nossa família tradicional não ama seus filhos, não abraça os seus filhos, mas o pai gay abraça. Olha a próxima imagem desse livro, pode passar. Está ali, ó, porta-retratos de família. O primeiro porta-retrato é de um pai hétero, mas olha a cara brava do pai hétero. O pai hétero briga, ele é autoritário, ele é rabugento. Aí do lado tem o pai homossexual. Olha o pai homossexual como é bonzinho, tá vendo? Ele é abraçado com o filhinho. Aí do outro lado tem um pai hétero e uma mãe hétero, mas o casal hétero está triste. Eles falam que a família hétero é uma família triste. O pai se divorcia, eles brigam, se separam. Lá embaixo tem uma família de lésbica. Olha como elas são amorosas. Olha como tem paz na família da lésbica. Olha como tem harmonia. Irmãos, olha aqui para mim. Isso aqui combate algum preconceito? Isso aqui é para destruir a imagem da família tradicional. Eu quero uma escola que combata o preconceito, mas eu não quero uma escola que destrua a imagem da família tradicional.
Eles não têm esse direito. Não na minha nação, não no meu país. Pode passar? Pode passar. Deixa eu mostrar o próximo material. Olha esse desenho animado, irmãos. Também recomendado pelo MEC para crianças de 6, 7 anos. Eu queria que vocês assistissem esse desenho em casa, quem tem YouTube. Olha a galera do Zap aí, do Facebook, que fica o dia inteiro compartilhando besteira. O que eu vejo é crente só compartilhando besteira no Zap. Vamos começar a compartilhar essas coisas. Os jovens que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jovens, na minha época, sabe o que eu tinha para evangelizar? Na minha época, eu e o pastor Braulio, nós tínhamos um tamborete no meio da praça para cantar. Vocês hoje, galera, com um clique pode mudar essa nação. Vocês com alguns compartilhamentos, com algumas curtidas, vocês podem mudar essa nação. Não perca seu tempo no Facebook gastando com bobagem, não. Vamos usar a tecnologia a favor da família, em defesa da família, em defesa do evangelho. Assista esse filme. Esse filme aqui, gente, o menininho vê uma foto de uma mulher pelada, desenho animado. Eles são tão malandros. Eu ia falar outra coisa, mas não posso. Eles são tão malandros que eles usam desenho animado. O menininho vê uma foto de uma mulher pelada e ele se masturba. O desenho animado, o menininho se masturbando. E depois ele vai conhecer 2 casais de gays e ele acaba conhecendo o mundo da homossexualidade em desenho animado. Assista no YouTube depois e me diga se isso é material para ser usado em sala de aula. Livros como esse estão nas escolas do Brasil. Meus 2 pais. Esse, inclusive, é um famoso escritor de novela brasileira. Muitos livros. Deixa eu contar para vocês. Lembram da história da princesa do sapatinho de cristal? Que o príncipe ficava procurando a princesa do sapatinho de cristal? Não é mais princesa. O príncipe encantado está procurando um príncipe de bota de cristal. Pensa! Irmãos, príncipe encantado procurando, ele no cavalo branco, pastor Braulio, cavalgando, procurando um outro príncipe encantado. Se todos os príncipes encantados virarem gay, cuidado, coitada da bela adormecida, vai ficar dormindo lá porque não vai ter príncipe para beijar ela. Irmãos, isso é palhaçada. Isso não é brincadeira. Eles estão doutrinando nossas crianças. Pode passar. Olha aqui. Eu falei que eles estão querendo destruir a imagem da família tradicional, mas eles estão querendo também destruir valores. Deixa eu mostrar um valor. Um valor que vocês conhecem muito, pai, que se chama autoridade e submissão. Valor bíblico. Vocês, filhos, vocês sabem disso também. Está escrito: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongem os seus dias sobre a terra. Isso é princípio bíblico. Aí os livros que foram comprados esse ano na escola, para a escola esse ano, que estão em sala de aula, está quebrando um dos mais belos princípios bíblicos, que é a autoridade e submissão. Pode passar. Esse livro para 11 anos fala de família. É um livro de literatura. Ali está dizendo o seguinte, que o pai passa da infância para a adolescência, mas continua na adolescência a julgar e ditar o que é certo e errado. O pai na adolescência não pode julgar nem ditar o que é certo e errado. O que é isso? Eu não posso dizer para minha filha adolescente o que é certo e errado? E ali embaixo tem a gravura de um adolescente, vê se você consegue ampliar. Ele perguntando o seguinte: até quando eu tenho que obedecer? Olha só, irmãos, para meninos de 12 anos, no livro didático está questionando até quando eu tenho que obedecer ao meu pai e minha mãe. Eles estão fazendo a maior confusão na cabeça de nossos adolescentes. E quer ver a próxima página? A poesia que esse livro traz para os nossos adolescentes? Passa a próxima página. Olha lá, a poesia. A poesia se chama Basta. E os alunos têm que decorar essa poesia. Se a minha filha decorar essa poesia e chegar lá em casa, vai ter um problema. Olha o que diz a poesia: basta, agora chega. Chega de obedecer e de ficar calado. Chega de ter que fazer tudo que eu não quero e acho errado. Basta, chega. 12 anos. O que está acontecendo, irmãos, com a educação no Brasil? Estamos ensinando nossos adolescentes a serem rebeldes.
Eles querem destruir a imagem da família, mas querem destruir valores familiares também. Mas eu vim aqui nessa igreja hoje, nesse congresso, que a gente ia falar em defesa da família, que nós vamos nos levantar e vamos dizer: basta para vocês, chega para vocês, basta de brincar com as nossas crianças, chega de cometer erro com nossas crianças. Nós queremos uma escola que proteja a família. Projeto na Câmara que prevê o recolhimento da Bíblia. Olha lá o número do projeto: 6418 de 2005. Mas, pastora, recolher a Bíblia? Sim. Esse projeto fala que toda literatura homofóbica, toda literatura que discrimine, tem que ser recolhida se alguém reclamar. O projeto é de 2005. Olha como eles são espertos. Em 2008, o movimento gay lançou um manual da redação gay, manual de comunicação gay. E eles começaram a falar que as duas palavras mais homofóbicas para eles, as duas palavras são sodomitas e efeminados. Aonde estão essas duas palavras? Aí, se aquele projeto passasse ou passar, toda a literatura homofóbica vai ser recolhida. Eles podem entrar com uma ação pedindo para a Bíblia ser recolhida no Brasil. Vocês falam: pastora, a senhora está exagerando. Não estou. Nos Estados Unidos já há uma ação do movimento gay contra a casa publicadora americana, porque o movimento gay disse que tem palavras na Bíblia que é homofóbica, que é para eles retirarem todas as edições da Bíblia e fazer uma nova edição retirando as palavras homofóbicas. Mas aqui no Brasil a igreja não vai se curvar, porque está escrito: ai daquele que tirar alguma coisa dessa palavra. Irmãos, a perseguição é contra nós, vocês não têm ideia. Eu quero dizer para vocês que outras religiões estão avançando. A igreja evangélica tem que se calar. Nos chamam de homofóbicos. E aqui vai um recado para quem pensa que nós somos homofóbicos. A igreja evangélica não é homofóbica. O movimento gay comprou uma guerra contra a igreja evangélica declarando que nós somos homofóbicos. Não somos. Quem está há 70 anos nas ruas dessa nação, acolhendo travesti, de madrugada, levando sopão nos pontos de prostituição, é a igreja evangélica. Quem está cuidando do gay e da prostituta na rua é a igreja evangélica. E nós fazemos isso sem fazer propaganda. Não somos homofóbicos. E aqui um outro recado. O movimento gay não é gay. Nós não temos que amar os homossexuais. Nós respeitamos os homossexuais. A igreja é lugar e é casa para os homossexuais serem acolhidos. Eu não estou falando de gay, eu estou falando do movimento gay, que é uma diferença muito grande. Eu conheço muita gente que está no movimento gay que não é gay. Não se engane, o movimento gay não é gay. O movimento gay é um movimento ideológico, partidário e político e está a serviço de alguns partidos no Brasil. Não se engane. O que de fato mudou na vida do gay pobre aqui do Pará, depois que esse movimento começou a ficar rico? Nada. A vida do gay continua do mesmo jeito, mas esse movimento está cada vez mais brigando contra a igreja evangélica, dizendo que nós somos homofóbicos. Sabe, irmãos, o que dois deputados, escuta essa, tia Marilene, 2 deputados federais estavam numa reunião em Brasília e eles disseram que nós, deputados ligados ao movimento gay, porque o movimento gay financia candidato, eles pagam campanha de deputados. Esses 2 deputados estavam num evento, sabe o que eles disseram? Que no domingo à noite nós ficamos dentro da igreja, Paulo, amolando facas para na segunda-feira os homofóbicos matarem os gays na rua. Que nós pastores ficamos trancados nas nossas células, amolando facas para os homofóbicos matarem as pessoas segunda-feira na rua. Olha aqui, esses 2 deputados tinham que vir aqui nessa igreja no domingo à noite. Eles tinham que ver o que acontece domingo à noite aqui. Ninguém fica amolando faca para matar gay. Domingo à noite aqui tem derramamento de poder, libertação, salvação. Eles têm que ser convidados para assistir um culto aqui. Manda o convite, Paulo. Eu dou o nome deles, está no YouTube o nome deles. Manda o convite para eles virem aqui, ver que a gente não amola a faca. Mesmo porque, irmãos, nossa arma não é faca, nossa arma é espada.
A nossa guerra não é contra gay, é contra a potestade, dominadores do mal. Mas eles estão caminhando, outras religiões estão avançando. O cristianismo tem que recuar. Olha só isso daqui. Nós temos 2 leis federais obrigando o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Quando essas leis surgiram, eu que trabalho com índio, eu fiquei muito feliz. Que bom, agora as crianças vão aprender a contribuição dos índios para a formação do meu país. As crianças vão aprender a contribuição dos africanos para a formação deste país. E eu fui ver o material que está sendo usado em sala de aula. Irmãos, eles não estão falando de cultura afro, eles estão falando de religião afro. Pastores, há uma diferença entre cultura afro e religião afro. E eu comecei a pesquisar e fui atrás do material. Olha o material que eles estão usando em sala de aula. Pode passar, pode passar, pode passar. Vou mostrar só um livrinho. Está lá o carimbo do Ministério da Educação. Esse livrinho se chama Eleguá. É um livrinho para criança de 7 anos. Olha o que diz esse livrinho, que diz que é cultura afro. Não é cultura afro, é religião. Olha o que diz esse livrinho, passa lá. Tudo é de Olorum. Tudo foi feito por Olorum. Os homens, os animais, as árvores, tudo foi feito por Olorum. Que Olorum nada, quem fez tudo foi o Senhor Jeová, foi o Deus soberano. Aí as crianças estão aprendendo isso em sala de aula. Aí passa a outra capa do livrinho, passa a outra folha, olha, a volta. Ali são palavras de invocações de espíritos. Mostra a outra folha, pode passar. Ali, olha os desenhos do livrinho para criança de 7 anos, invocando espíritos. E no final do livrinho, olha o que tem, pode passar. Olha lá, ensinando um ritual com galinha preta. Isso aí é cultura afro, não, isso é religião afro. Deixa eu dizer uma coisa, se esse livrinho pode, a Bíblia também pode, beleza? Se esse livrinho está entrando nas escolas, a nossa literatura evangélica também vai entrar. Nós queremos igualdade, porque umas religiões podem e as outras não. Chega! Esse outro livro, para adolescentes, olha lá o carimbo do MEC. O nome do livro se chama Evocação. Sala de aula, seus filhos estão lendo. E esse livrinho ensina o adolescente a fazer aquele ritual com copos de água e vela dentro da sala de aula. Pais, vocês mandam seus filhos para a escola, vocês pensam que eles estão protegidos? O governo de São Paulo agora comprou um material chamado Máquina do Medo. A professora tem que se vestir de bruxa, fechar a sala de aula, apagar a luz, de preferência botar papel preto na janela para ficar tudo escuro, e ler uma historinha, e a historinha começa assim: Deus é covarde, o diabo é meu amigo. Procure na internet. Alguém falou aí, está amarrado, foi? Está amarrado. O que é isso? Se isso pode em sala de aula, eu também quero a literatura da PEC, eu quero nossas revistas de escola dominical nas escolas. Mas, irmãos, eu tenho um outro sonho. Eu não sonho só que a família seja protegida. Eu não sonho só nesse Brasil com a liberdade religiosa. Eu tenho um sonho que a vida humana seja protegida. E vocês falam, pastora, mas a vida humana não está protegida no Brasil? Não está. Diversas formas a vida humana corre risco. Mas eu quero falar de uma, especificamente sobre essa. Pode passar. Eu quero falar sobre o aborto. Vocês estão vendo aquele projeto de lei lá em cima? 1135/91. Desde 91 tentam liberar o aborto no Brasil. 91 é o ano. Desde 95 estão querendo liberar o aborto na minha nação de qualquer jeito. Em 2006, esse projeto foi votado. E na hora da votação nós ganhamos por apenas um voto. Vocês entenderam o que eu falei? Um voto, a vida por apenas um voto. Irmãos, a importância da gente ter pelo menos um deputado evangélico naquela casa é muito grande. Um voto faz a diferença. Nós conseguimos, em dezembro de 2011, arquivar aquele projeto. Sabe o que estava escrito naquele projeto? Que era permitido o aborto no Brasil até o 9º mês de gestação.
Vocês ouviram o que eu falei, pastores? 9º mês de gestação. A igreja não leu aquele projeto. Ia se liberar no Brasil, se aquele projeto passasse, o aborto até o 9º mês. Aí vocês falam assim, mas pastora, é possível? É. Nos Estados Unidos já é permitido o aborto um dia antes do parto. Sabiam disso? Tem alguns estados americanos que já é permitido o aborto um dia antes do parto. Ô líderes, vocês sabem como que é o aborto de uma criança de 8 meses? Eu tive que assistir a cena. E eu vou contar aqui para vocês. A lei lá diz o seguinte, o bebê tem que morrer na barriga da mãe, porque é aborto. Se morrer fora, é assassinato. Então o médico aborteiro tem que fazer tudo para que o neném morra na barriga da mãe. Então ele dá o remedinho para a criança morrer. E espera o tempo do remedinho fazer efeito. Aí ele vai, tira a cabecinha do bebê do útero da mãe, ou por fórceps, ou por sucção, e às vezes por cirurgia, porque o bebê é grande, e ele escuta, mas o corpinho dentro do útero. Se houver batimento cardíaco, ele corta essa veia para o bebê morrer com o corpinho dentro da barriga da mãe. É aborto ou é assassinato? E queriam fazer isso aqui no meu país. Queriam liberar o aborto até o 9º mês de gestação no meu país. Conseguimos arquivar em dezembro de 2011, amém? Julho de 2012, voltaram com a palhaçada lá no Senado. 6 meses depois, eles voltaram com o projeto de lei no Senado. O diabo não para, irmãos. Ele não se cansa. Ele trabalha dia e noite, mas só que no Senado agora eles estão sendo bonzinhos. Não é até o 9º mês. Lá no Senado agora, pastores, é só até o 3º mês. Vamos liberar o aborto no Brasil só até o 3º mês. E os senadores estão falando, vamos liberar, e os deputados também. Porque até o 3º mês não tem vida. É uma sementinha. Até o 3º mês é um monte de células. Não tem corpinho formado. Você sabia que tem muitas autoridades falando isso? Mas para minha tristeza, eu ando por esse país, Paulo Benço, e eu estou encontrando pastor falando isso também. Eu estou encontrando muito crente falando que até o 3º mês não tem vida na barriga da mãe. Deixa eu dizer uma coisa aqui para o meu povo quadrangular, com vocês eu posso falar. Se há algum quadrangular aqui que pensa que até o 3º mês não tem vida na barriga da mãe, vai-te embora agora e rasga a tua Bíblia. Porque na minha Bíblia está escrito o seguinte, quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. A vida na barriga da mãe. Irmãos, esse assunto é muito sério. Tem crente que não quer falar de aborto porque pensa que isso é assunto de política. Não é, é assunto de crente. Eu li com vocês Provérbios 31:8, que diz o seguinte, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se tem alguém que não pode se defender, o bebezinho na barriga da mãe. Há um filme, irmãos, chamado Grito Silencioso. Quem é líder de célula, levanta a mão aqui. Você vai passar esse filme na tua célula. Eu vou deixar aqui na igreja com Paulo. Esse filme se chama O Grito Silencioso. É o aborto de um bebezinho de 4 meses. Uma ultrassom. O aparelho entra no útero para puxar a perninha dele. Quando ele sente o aparelho entrar, ele luta com a perninha, ele luta com o aparelho. E quando o aparelho pega na perninha dele que puxa, ele abre a boca, ele grita dentro da barriga da mãe, por isso que se chama o grito silencioso. É o grito que o Senado não escuta. É o grito que os deputados abortistas não escutam. É o grito que o ministro da Saúde não escuta. É o grito que a igreja não escuta, mas é o grito que o Deus soberano escuta. Irmãos, diante de uma cena dessa, eu não consigo ver Jeová sentado no trono, calmo. Eu vejo o meu Deus de pé diante do trono e chorando diante de uma cena dessa. 1 milhão de crianças são abortadas no Brasil e é ilegal. Se legalizarmos, vai para 5 milhões. Diante de uma cena dessa, de um corpinho sendo arrebentado, eu vejo Jeová em pé e chorando. No Salmo 12, versículo 5, diz o seguinte: eu me levantarei por causa do gemido dos que sofrem. O Senhor está em pé. E eu consigo ver, eu não crio heresia, eu não sou herege, mas eu consigo ver os anjos em volta do meu Deus, e os anjos dizendo: Jeová, deixa a gente descer no Brasil.
1 milhão de bebês está sendo morto da barriga da mãe. E Jeová está contendo os anjos. Jeová está segurando os anjos, está dizendo: não, vocês não vão descer não, porque a minha igreja vai se levantar naquele país. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Não é ordem para anjo, é ordem para a igreja. E a igreja está legitimando o aborto nessa nação quando vota em candidatos abortistas. Quando a igreja elege deputados, governantes e presidentes da república a favor do aborto. Abre a tua boca, igreja, em favor dos que não podem se defender. O aborto é um assunto que mexe muito comigo. Eu lido com isso todos os dias. Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter alguns corais nos esperando lá no céu. Nós vamos ter o coral dos patriarcas, nós vamos ter o coral dos primeiros mártires, nós vamos ter o coral dos profetas, mas vai ter um coral lá no céu que vai surpreender vocês. Um coral com milhões e milhões de rostinhos de brasileirinhos que não tiveram o direito de nascer, de crianças que não tiveram o primeiro aniversário, que não ouviram uma única vez do seu pai e da sua mãe: eu te amo. Abre a tua boca, igreja. Eu sei que eu devo estar falando para alguém aqui que passou pelo aborto. Se você cometeu o aborto, deixa eu falar uma coisa: seus pecados estão perdoados lá na cruz. Eu sei por que uma mulher no Brasil, eu trabalho com mulheres, escolhe o aborto. É o desespero. Porque no Brasil o homem só é macho para fazer filho, abandona as mulheres sozinha, barriguda. É assim que acontece na minha nação. Aí no desespero Satanás vai lá e oferece o aborto como sacrifício, como opção. Pastor Braulio, eu não entendo de batalha espiritual, mas uma pastora americana me viu pregar e eu vou ter que dar esse recado, senão não valia a pena eu ter vindo aqui. Ela disse o seguinte para mim: toda vez que você falar para líderes no Brasil, você lembre os líderes brasileiros, lembre a igreja brasileira, que há uma potestade que se alimenta de sacrifício de criança. E essa potestade se chama Moloque. E aborto é sacrifício de criança. E há muito sangue de criança brasileira no altar de Moloque, por causa do silêncio da igreja. Abre a tua boca, igreja. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Deixa eu dizer uma coisa: é no desespero que Satanás atua, mas é no desespero que a igreja vai se levantar. Deixa eu contar um testemunho para vocês. O mundo do inferno gira em torno de um ventre materno no Brasil. Vocês não sabem como Satanás está de olho nas grávidas do meu país. Nós precisamos orar pelas grávidas. Qual foi a última vez que você abençoou uma grávida? Qual foi a última vez que você estendeu a mão em direção a uma grávida? Tem alguma grávida aqui no auditório? Tem alguma mulher gerando? Tem alguma grávida aqui? Tem? Se tem alguma? Levanta a mão. Tem alguma grávida? Fica em pé, irmã. Fica em pé. Fica em pé. Tem mais alguma grávida? Ou outra ali, amém. Tem mais alguma? Olha lá, olha quanta mulher. Fica em pé. Irmão, sabe o que elas estão trazendo na barriga? É o milagre da vida. Isso é Deus puro. Isso é Deus. Aqui tem irmãs. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem irmã canelinha de fogo aqui na igreja? Tem, né? As canelinhas de fogo tem. As irmãs canelinha de fogo lá no Nordeste estão me ajudando a salvar bebezinhos do aborto. Sabe como? Elas estão fazendo o seguinte: presta atenção, jovens. Estão dizendo na faculdade para vocês que aborto tem que ser liberado no Brasil para acabar com o crime. É mentira. As irmãs canelinha de fogo lá em Tocantins, lá no Maranhão, estão fazendo folheto e estão escrevendo o seguinte, ó: quer abortar, me ligue. E sai distribuindo na rua. Aí a menina que está desesperada, a mulher que está desesperada, pensa que é uma aborteira, liga. Quando liga, lá do outro lado tem uma irmã ungida que atende. Alô? Aí a irmã combina de se encontrar com a menina que está desesperada. Aí os crentes devem estar tudo pensando assim: mas eu não tenho poder de convencer uma menina a desistir do aborto. Tu não tem poder nenhum não, cara. Quem tem poder é o Espírito Santo. A tua função é abrir a boca. A tua missão é abrir a boca. As irmãs estão indo. Mas o que está acontecendo? Quando a irmã Chinelinho de Fogo está lá conversando com a menina, as outras irmãs do grupo missionário de mulheres não estão mais fofocando não. Estão tudo dentro da igreja de joelho orando. Aí a irmã Chinelinho de Fogo vai lá e convence a menina. E ela começa assim: mulher, tira esse menino não. Tu tem esse menino, depois tu dá para adoção.
e leva a menina para a igreja. E quando a menina chega na igreja, as outras irmãs já recebem ela e já começa a passar a mão na barriga e já começa a orar pelos bebezinhos. E o grupo de jovens já começa a envolver a menina no grupo de louvor e já começa a envolver a menina nas atividades. E ela começa a perceber que a igreja ama aquele bebê. Irmãos, as irmãzinhas pobres lá do Tocantins estão fazendo enxoval. É tão baratinho, irmão. Sabe quanto custa um babador? R$1,99. Sabe quanto custa um coeiro? R$5. A gente gasta tanto dinheiro com besteira, não podemos fazer um enxovalzinho para um bebê? Aí as irmãs Chinelinho de Fogo também estão indo no pré-natal. E um detalhe, o pré-natal é de graça para a igreja, porque o governo dá de graça. As meninas vão no pré-natal e a irmã Chinelinho de Fogo vai junto. Tem uma cena de uma irmãzinha de 66 anos. Ela tinha 6 filhos, nunca tinha visto uma ultrassom. Aí o médico falou, olha, eu vou pôr aqui o coraçãozinho do nenê para vocês escutarem. Pense na cena. Quando o coraçãozinho começou a tocar, ela perguntou, doutor, isso é coração? É. A irmã começou a rodopiar dentro do gabinete do consultório do médico. Isso é Deus! Esse coração quem fez foi Deus! Foi meu Deus quem fez esse coração! Deixou o médico doidinho. Irmãos, sabe o que está acontecendo? Na hora do parto, as irmãs vão para o parto. Uma entra e as outras ficam na beira do hospital orando pelo bebezinho que ia ser abortado. Porque elas estão dizendo para a menina que quando o bebê nascer, ela vai dar para adoção. As irmãs estão mandando um relatório para mim. 98, pastor Braulio, 98,6% dos casos, quando a irmã Chinelinho de Fogo coloca o bebezinho no colo, para ela dar o peito para mamar, a mãe se apaixona pelo bebê e não dá o bebê para adoção. Isso é a igreja que faz, é a igreja viva, é a igreja que abre a boca. E é assim que nós temos que agir em defesa da vida humana. No Brasil querem liberar o aborto. E eles mandaram um recado, presta atenção. Eles vão liberar o aborto em 2 anos. Diz que na próxima legislatura eles vão eleger o maior número de abortistas no Brasil. Mas nós estamos mandando um recado. Vocês podem até tentar, mas nesse país há uma igreja evangélica brasileira. Nós não vamos deixar o aborto passar nessa nação. Não vamos. Enquanto não é lei, o ministro já está fazendo documento, políticas públicas para o aborto, porque ele acha que o aborto vai passar. Então vamos preparar a sociedade. Olha essa cartilha que o ministro fez, ensinando a usar o remedinho que mata, aquele remedinho que todo mundo conhece pelo nome de Citotec. Ali o ministro fez uma cartilha ensinando a usar o remedinho que mata e estava distribuindo nos postos de saúde. O Ministério da Saúde, que não tem dinheiro para cirurgia de catarata nos velhinhos, fazendo cartilha ensinando a fazer o aborto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Outro programa do governo brasileiro aí, ó, a distribuição da pílula do dia seguinte. Galera que está me ouvindo, olha aqui. Pílula do dia seguinte, ela não é preventiva, ela é abortiva. E eu estou vendo muito jovem evangélico tomando pílula do dia seguinte. Mas deixa eu dar um outro recado para os jovens que estão aqui. Jovem evangélico não namora para transar. Jovem evangélico namora para casar. Pílula do dia seguinte não pode estar na carteira de nenhum jovem evangélico. Pode passar. Ali tem vida. Pode passar. Mas ali não tem vida. Ali tem dor. Ali tem crueldade. Ali tem sofrimento. Ali não tem direito da mulher. Você sabia que um governador do Rio disse que é para liberar o aborto, para parar, para acabar com o crime no Brasil? Para parar de nascer criança, parar de nascer bandido nas favelas? Ele quis dizer que filho de pobre já nasce bandido? Irmãos, eles estão indo aos extremos na minha nação. A vida humana corre risco nessa nação. Mas eu vou parar de falar de aborto, porque eu queria vir aqui um dia só falar de aborto. Eu vou dizer uma coisa, eu não fico preocupada na igreja com quem fez aborto. Eu me preocupo com quem se omite diante do aborto. Que sabe que a vizinha está tomando um chazinho e não faz nada. Que sabe que o namorado da amiga está comprando um remedinho para ela e não faz nada. A partir de hoje, nós temos que nos levantar. Nós não podemos nos omitir diante do aborto. Eu quero um país que não machuque crianças. Pastor Braulio, essa aqui é terrível. Olha aqui o mapa da violência contra a criança no Brasil, irmãos. Pode passar.
Essa é a cena que a gente vê todos os dias no Brasil, crianças sendo machucadas, crianças sendo violentadas, crianças e adolescentes sendo agredidos. Agora veja esse número aqui, pode passar. Somos o 4º país do mundo que mais mata crianças e adolescentes. O 4º. É mais seguro você criar uma criança no Irã do que no Brasil. Que palhaçada é essa? Nós não estamos em guerra, não tem nenhum míssil caindo aqui no Brasil e somos o 4º país do mundo que mais mata crianças e adolescentes. Olha lá, em 30 anos matamos no Brasil 860 mil crianças e adolescentes. Um outro número que chegou na Câmara, nossas crianças são as mais estressadas do mundo. Um país lindo como esse, que tem sol, que tem praia, que tem Amazônia, que tem os animais mais lindos do mundo, as nossas crianças são as mais estressadas. Agora vem um número aqui que vai deixar vocês com muita raiva, quer ver? Pode passar. O estado mais violento, que mais machuca a criança é Alagoas. Mas o estado que mais protege criança é o Piauí. Por que isso vai deixar vocês chateados? Porque Piauí é o estado menos evangelizado. O estado que menos tem igreja evangélica é o estado mais seguro para criar criança no Brasil. Nós vamos ter que rever o nosso papel como igreja também. Tem alguma coisa errada acontecendo com a igreja evangélica? De que me adianta ser maioria até 2020 se nós vamos continuar matando tanta criança e adolescente no Brasil? Pode passar. No meu país, pode passar esse número. No meu país, existe uma violência contra a criança que me assusta muito, que é o abuso sexual, a pedofilia. Vocês sabiam que há políticos dizendo que pedofilia faz parte da cultura do povo brasileiro? Que nós nunca vamos vencer a pedofilia, porque a pedofilia é cultura brasileira? Eu não posso, como mãe, aceitar uma declaração dessa. Tem sociólogo e filósofo falando isso. Pedofilia não pode ser cultura do meu povo. O meu povo tem a arte, tem a música, tem a dança. Pedofilia não pode ser cultura do povo brasileiro. Uma declaração dessa eu não aceito. Mas o abuso sexual é verdade no Brasil. O abuso sexual existe no Brasil. Existe de tal forma, irmãos, que já tem um projeto de lei no Senado. Eu dizia isso há 5 anos para a igreja achava que eu estava exagerando. Tem um projeto de lei no Senado, já prevendo para diminuir a idade da relação sexual no Brasil para 12 anos. Ouviram o que eu falei? Hoje no Brasil, quem tem relação sexual com uma criança com menos de 14, responde por estupro de vulnerável. Aí eles estão dizendo que 14 anos é muito, que é para diminuir para 12, porque os meninos e meninas querem sexo antes dos 12 anos. Tiveram a ousadia de escrever um projeto de lei para diminuir de 14 para 12 anos a caracterização do estupro de vulnerável. Mas já está chegando lá no Senado e na Câmara estudos dizendo que 12 anos é muito, que nós temos que diminuir para 10 anos a idade da relação sexual no Brasil. O que é isso, irmãos? Só defende sexo com criança com 10 anos quem nunca foi abusado na infância, quem nunca passou pelo holocausto da pedofilia. Mas eles querem diminuir a idade da relação sexual para 10 anos no Brasil. Querem legitimar a pedofilia no Brasil, porque o abuso sexual é uma verdade. E é uma verdade, acontece. Vou dizer aqui um número para vocês, presta atenção. De cada 3 meninas no Brasil, uma vai ser abusada até os 18 anos de idade. Isso é estatística. Abusamos de nossas meninas no Brasil. Olha um número que vai assustar vocês. De cada 4 meninas abusadas, só uma denuncia. Agora vem um outro número aqui que vai deixar vocês preocupados, pais. De cada 100 meninos abusados, só um denuncia. Tem mais meninos sendo abusados no Brasil que meninas. E os meninos não denunciam porque acham que foi uma brincadeira. A brincadeira de meninos no Brasil, que não são brincadeiras, são abuso sexual. O abuso sexual é tão verdadeiro no Brasil e é tão comum que está na arte, na literatura, na música, mas também está em programas de governo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que é uma apologia à erotização de criança.
erotização de crianças em políticas públicas. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma cartilha que chegou nas escolas, e eu estou trazendo ela, eu já mostrei numa palestra, porque estão usando ainda. Ela não está impressa, porque já acabou, mas volta, por favor, outro slide. Mas ela está disponível na internet, então o professor entra no link, imprime e usa em sala de aula. Pode passar. Essa é uma cartilha que, primeira coisa que está escrito, confidencial. A professora entregava para o aluno de 10 anos e dizia para ele, não mostre para sua mãe nem para o seu pai, porque é confidencial. Quem é a professora para dizer isso para o meu filho de 10 anos? Aí eu fui ver por que era confidencial. Pode passar. Porque essa cartilha, pode passar para cima, ensinava sobre masturbação feminina. Está aqui, ó. Que a menina tinha que ficar relaxadinha e introduzir o dedo na vagina. Está lá, para sentir prazer. Para 10 anos, feito pelo governo brasileiro. E ali do lado, volta a imagem. Ali do lado, nessa cartilha, fala sobre ficada. E está dizendo o que é ficar. Está lá escrito. Ficar é beijar, uma porção de coisa. Beijar, namorar, sair e transar. Está lá, a palavra transar. Quem escreve a palavra transar é o governo brasileiro. Tem crente que se assusta quando eu falo transar no púlpito. Mas é material oficial, transar. E ali do lado, a criança tinha que escrever suas melhores ficadas. Como foi, com quem, onde e quando foi. Que absurdo é esse? Mandando a criança ficar e escrever com quem ficou. Sala de aula no Brasil, pode passar, pode passar. Mas essa cartilha também ensina uma outra coisa absurda. Está ensinando que na vagina da mulher tem um ponto G, onde ela sente mais prazer. Dizendo que na vagina da mulher tem um lugarzinho que se ela colocar o dedo ela vai sentir mais prazer. Está lá, o ministro falando que tem ponto G na vagina da mulher. Meninas de 10 anos que receberam essa cartilha na escola estavam introduzindo o dedo na vagina procurando o tal do ponto G que o ministro disse que existe. Que palhaçada é essa, irmãos? Aí quando a gente pergunta, sabe o que eles falam? Foi um engano. Nós não mandamos para a escola, foi um engano, era para distribuir só nos postos de saúde para adultos. Foi um engano. Pode passar, pode passar. Olha lá quem fez a cartilha, pode passar. Olha outra, essa aqui, olha, para aí. Essa aqui eu vou mostrar rapidinho porque tem crianças aqui. Mas seus filhos viram isso na escola. Quem tem criança aí, fecha o olho dele agora, vai, fecha o olho do seu filho aí. Fecha o olho, pronto, fechou? Olha o material que foi para a sala de aula para ensinar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Mostra rapidinho, mostra lá. Mostra. Olha lá. Viram? Sexo entre homem com homem, mulher com homem e mulher com mulher. Observe que a lésbica está com a língua de fora. Pode passar. Pode passar, passa. Estão dizendo que o objeto de prazer da lésbica é a língua, que era bom que a lésbica usasse camisinha na língua também. Que palhaçada é essa? Sala de aula para criança de 10 anos. Olha esse livrinho aqui para criança de 4 anos. Aparelho sexual e companhia. Escola particular. Pode passar. O bonequinho tem um buraquinho e a bonequinha também. A professora coloca o dedo e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha para ensinar crianças de 4 anos como é que faz sexo no Brasil. Isso é material educacional? Pode passar? Pode passar. Olha lá o livrinho, pode passar. Como é que se transa? A palavra transa de novo, com desenhos infantis, e ali debaixo da moita tem 2 transando e as crianças estão vendo. Para a sala de aula a partir de 7 anos aquilo. O que está acontecendo com a minha nação? Agora deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que vai deixar vocês com raiva. Pode passar. Essa aqui nós achamos em Rondônia. Escuta essa, Paulo. Numa prova em Rondônia, o Cebolinha e a Magali foram comprar pipoca. Vocês conhecem Cebolinha e Magali. A Magali é gulosa. Aí o Cebolinha fala, eu quero um saco de pipoca. O pipoqueiro pergunta, e a garotinha? Ela responde, uma pica. Pica lá em Rondônia é pinto, é pênis. E estava numa prova. Quando a professora viu aquilo, a mãe viu aquilo, a mãe ficou muito brava. E a mãe denunciou a professora. E nós fomos para cima. Como é que coloca isso numa prova de criança de 8 anos? Que absurdo é esse?
Aí eu fiquei brava, foi com o Maurício de Souza, porque como é que o Maurício de Souza faz um negócio desse com Cebolinha e com a Magali? Aí eu fui atrás do original, pode passar. Olha lá o original, pode passar. O Maurício de Souza não escreveu pica, está escrito lá, eu quero um saco de pipoca. E a garotinha, ela responde, o que sobrar. Aí a gente perguntou, professora, o original é o que sobrar, como é que a senhora foi colocar a pica? Sabe o que ela disse? Não sei, na hora de tirar xerox a palavra mudou de lugar. Eu estou cansada dessas respostas. Se eles não dão conta de acertar, entregue a educação na mão da igreja evangélica, que a nossa máquina xerox nunca quebra. A nossa máquina xerox não erra. Que palhaçada é essa? Pode passar, pode passar. Olha esse livrinho aqui, irmãos. Volta. Esse livrinho se chama Mamãe Como Eu Nasci, para escola particular e escola pública, tá? É um livrinho para crianças de 4 anos. Olha o livrinho que a professora tem que ler em sala de aula, que muitos de vocês compraram e não leram. Pode passar. Começa assim o livrinho, para a professora ler. Olha, ele fica duro. O pênis do papai fica duro também? Algumas vezes. E o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando o seu pênis fica duro. 4 anos. Ali embaixo vem falando do espelhinho. Se você abrir um pouquinho as pernas e olhar por um espelhinho, vai ver bem melhor. Aqui em cima está o seu clítoris, que faz as mulheres sentir prazer. Agora lá embaixo, olha o que fala dos pais. Olha o que fala dos pastores. Olha o que fala das mães. Está lá. Alguns meninos gostam de brincar com seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes dizem que isso vicia. Tira a mão daí que é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Ainda fala que a gente só sabe abrir a boca para proibir. 4 anos. Estão erotizando nossas crianças em sala de aula. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês, olhem aqui para mim. Não é só doutrinação de criança na ideologia gay, não é só aborto, não é só erotização de crianças. No Congresso Nacional tem 2 projetos de lei na Câmara e 2 no Senado para se liberar as drogas no Brasil. E não é só a maconha, todos os tipos de droga. Quem está por trás disso? Quem vai ganhar dinheiro se as drogas for legalizadas no Brasil? Estão dizendo e vão dizer para os jovens evangélicos aqui que pode liberar maconha que não faz mal. Me mostre um jovem brasileiro que passou em primeiro lugar na Universidade Federal e que era usuário de maconha. Maconha embobece. Não há conflito entre a ciência, há conflito entre cientistas. Maconha não faz bem. Mas eles não querem liberar só a maconha, não. Querem liberar todos os tipos de droga no Brasil. Todos os tipos, inclusive o crack. Nós temos 2 projetos de lei também na Câmara, que é para liberar a prostituição no Brasil. Querem legalizar a prostituição no Brasil. E no Senado tem um dizendo que é para legalizar as casas de prostituição. Só que a do Senado diz o seguinte, olha como eles são bonzinhos. Libere-se as casas de prostituição, mas serão fechadas as que tiverem prostitutas com menos de 12 anos. Ouviram o que eu falei? Vão fechar as casas que tiverem prostitutas e garotos de programa com menos de 12 anos. Então, a partir de 12 pode? Irmãos, drogas, prostituição, doutrina gay, aborto, erotização de criança. Eu vim aqui nessa noite dizer para vocês que meu país está doente. E eu provei para vocês. As crianças estão machucadas nessa nação. E eu faço a minha luta em defesa das crianças, irmãos, há mais de 40 anos, mais de 35 anos, porque eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu fui barbaramente abusada aos 6 anos de idade. E só quem passou pelo holocausto da pedofilia sabe o que é o abuso sexual. E no meu país, a cada esquina, a cada rua, tem uma criança sendo abusada sexualmente. E essas crianças, a estatística fala
que 50% das crianças abusadas, quando crescerem, vão ser abusadores. 50% dos meninos abusados, quando crescerem, vão abusar de criança. E nós temos que interromper esse ciclo. E só tem uma instituição que vai interromper essa maldição. Essa instituição se chama a Igreja de Jesus Cristo. E Jesus tem pressa. Jesus tem pressa que a igreja brasileira se levante em defesa das crianças que estão sendo machucadas nessa nação. Jesus tem pressa. Meninas estão sofrendo em todos os cantos da minha nação. E os pessimistas estão dizendo que a gente nunca vai vencer a pedofilia, então vamos liberar a pedofilia. O meu país está doente. E por último, eu estou falando de família, eu não posso deixar de falar dessa família aqui. Eu quero um país que proteja as famílias indígenas. E por que eu vou falar disso? Porque essa luta aqui começou no gabinete do deputado Josué Benson. E até perguntei, Paulo, eu falo sobre isso hoje? Paulo disse, fale, que tem gente que não sabe. Em 99, eu e o deputado Josué Benson estávamos no gabinete um dia, e chegaram lá 5 missionários indígenas precisando de socorro, porque o governo ia assinar um decreto expulsando todos os missionários de área indígena. Em menos de 12 horas, o deputado Josué Benson estava dentro da Casa Civil e o decreto não foi assinado e os missionários ficaram em áreas indígenas. Por causa disso, nós começamos, escuta só, por causa disso, nós começamos a nos envolver com a questão indígena. Volta o slide, por favor. E nós descobrimos, em 99, que alguns povos ainda no Brasil matam suas crianças. Nós descobrimos que nós temos no Brasil mais de 220 povos. E alguns povos ainda matam suas crianças no Brasil. E nós ficamos preocupados em 99 que a gente tinha que mudar essa realidade. Que nós tínhamos que mudar essa realidade. E desde 99 nós começamos um trabalho, eu e o deputado Josué, nos bastidores do Congresso Nacional, para ajudar as mães que não querem matar os seus filhos. Porque as mães amam os bebês, mas elas são obrigadas a matar porque a cultura impõe. Descobrimos que no Xingu, eles matam gêmeos. Alguns povos do Xingu, quando nascem crianças gêmeos, eles acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal, então eles enterram os dois depois que nascem. Descobrimos que algumas aldeias aqui na Amazônia, o primeiro bebê não é amaldiçoado, então eles só matam os segundos gêmeos. Descobrimos que em algumas aldeias se mata os filhos de mãe solteira ou mata bebezinho que tem qualquer deformidade. Não são todos os povos do Brasil, são alguns. Mas para minha tristeza, nós estamos acompanhando isso e são enterradas vivas no Brasil mais de 750 crianças por ano, porque o povo indígena que mata as crianças não sabe o que fazer com elas. Aí nós começamos a fazer uma luta no Congresso Nacional, eu e o deputado Josué Benson. Começamos a nos dedicar a isso. E milagres começaram a acontecer. Eu estou encerrando. E eu vou falar de um milagre, só que meu milagre tem nome e rostinho. Aquele milagre ali se chama Iganani. Aquela menina é da aldeia Suruahá, ela tem uma pequena paralisia, a mãozinha dela é torta, e o pajé mandou a mãe dela enterrar ela, porque ela tinha a mãozinha torta, e o pajé dizia que os espíritos estavam bravos com o povo, porque estava criando uma menininha doente. A mãe fugiu para a base da Jocum e salvou a nenê. E aí, quando ela estava na base da Jocum, a FUNAI denunciou os missionários que estavam sequestrando ela. E aí saiu no Fantástico que os missionários estavam sequestrando criança e deu polícia e deu Ministério Público, e a polícia foi conversar com a Moadi, a Polícia Federal, o Ministério Público, e disse o seguinte para a Moadi: Moadi, a Iganani nunca vai subir numa árvore, porque o bracinho dela é torto, ela está andando com dificuldade. A Iganani nunca vai caçar, a Iganani nunca vai pescar, representante do governo brasileiro. Por que você não mata a sua filha como o seu povo quer? A Moadi disse, porque é minha filha e eu amo. E ela ficou conosco. E a Iganani hoje está com 10 anos, eu queria mostrar para vocês, pode passar, olha como ela está. Continua com a mãozinha torta, continua com a perninha ainda, com dificuldade para andar, já está andando os primeiros passinhos no andador.
E essa menininha com uma pequena paralisia cerebral, sabe o que aconteceu com ela? Está na 3ª série primária, está lendo e está escrevendo. E mora conosco lá em Brasília. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. A Iganani nunca vai subir numa árvore. A Iganani nunca vai caçar. Mas ela tem um direito à vida. Ela tem um direito de viver. E essas mães indígenas amam seus filhos. Amam. E as mães sofrem. Vocês sabiam que muitas mães se matam para não matar os bebês? E por último eu mostro essa foto dessa menina chamada Hakani. A família tinha 5 filhos, 2 menores não estavam crescendo. E o pajé mandou enterrar os 2 menores. Os pais, para não matar os filhos, se suicidaram. Olha que loucura, irmãos, pais se suicidando. Aí vocês perguntam, mas a FUNAI não faz nada? Não. A FUNAI diz que isso é cultura e que a gente não pode se meter. Que o índio tem direito de matar o seu filho. Mas essas crianças têm direito à vida. O pai e a mãe se suicidaram, aí ficou para o irmãozinho mais velho matar, de 16 anos. Ele enterrou o pequenininho, e na hora que ele estava enterrando Iganani, o irmãozinho de 8 anos foi lá. Ela já estava enterrada, ele bateu o facão no rosto dela, machucou ela ficou enterrada. Aí o irmãozinho de 8 anos foi lá e desenterrou ela, salvou a Hakani. Aí o avô flechou ela tem uma marca, a flecha entrou de um lado e saiu do outro. E ela não morreu, nem enterrada, nem flechada. Aí o cacique disse, então ela não é criança, ela é bicho. E ela viveu por 3 anos na aldeia como bicho. E como bicho não podia andar, não podia ficar de pé, não podia falar. Quando ela começava a falar, os índios batiam na boca, porque ela não podia falar, porque ela era um bicho, o pajé falou que ela era um bichinho. Ela se rastejou por 3 anos. E tinha uma coisa, ela não podia dormir na maloca, porque bicho não dorme na maloca. Ela dormia do lado de fora. E os missionários lutaram para tirar essa nenê da aldeia e não conseguiram. Depois de muita luta, 3 anos, eles conseguiram tirar a Hakani da aldeia, levar ela para o médico. Olha ela 1 ano depois, irmãos, como ela está. Ali ela está com 5 anos, pesando 6 quilos. Olha ela 1 ano depois. A Hakani se chama Sorriso. Ela está com 19 anos. Ela tem algumas sequelas. É uma das meninas mais lindas do mundo. Os pais estão dando aula nos Estados Unidos. São missionários brasileiros, mas estão dando aula nos Estados Unidos. E esses dias a Hakani entrou no Skype, que ela queria falar comigo que ela tem a solução para o Brasil. E eu falei, fala princesa, fala com a tia. Tia, eu tenho uma ideia para salvar o Brasil. A Hakani podia estar com muita raiva do Brasil, porque foi no Brasil que ela sofreu tanto. Fomos nós que deixamos ela por 3 anos ser tratada como bicho, mas ela está lá nos Estados Unidos, lá no Havaí, preocupada com o Brasil. Ela disse assim, tia, manda a igreja toda ir para uma praça e começar a orar um dia todo, que Jesus vai curar o Brasil. A Hakani está com 19 anos. E eu falei para ela que a gente vai fazer isso. E eu vou encerrar, irmãos, dizendo para vocês que a minha nação está doente. E eu vou mostrar uma imagem forte para vocês agora. Irmãos, eu não ia falar das crianças indígenas, mas eu preciso falar, porque tudo isso, essas crianças estão salvas. Nós temos 37 crianças lá na nossa instituição que foram salvas. E tudo começou aqui na Igreja Quadrangular do Pará, quando vocês elegeram um deputado federal. Dá uma olhadinha nessa cena. É a história da Hakani.
Dinaza, tekal vira kari matsakami tabi vira ani tekari matsari nari apua uhena pana bi uhina pana bi sibahani uhina ucai mahya dasya hunari. Ini dengan pupian. Dia ada kon. Ini yang anda potadi. Itu kuat. Kiben. Materapo. Kipe. Jadi mau beda-beda, ini mau itu boy também. Cana Você veio aqui hoje achando que a sua família tinha o maior problema do mundo? Você achava que o seu problema era o maior do mundo? Isso é problema, isso é dor, isso é sofrimento. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Essas crianças indígenas não têm defesa. E esses pais e essas mães estão sofrendo. Aí alguns de vocês perguntam, o que eu posso fazer? Agora, nesse momento, você pode orar. Neste momento, você pode orar. Você não pode ir na aldeia. Mas nós temos missionários lá, você vai orar para que Deus fortaleça esses homens e mulheres que estão lá protegendo essas crianças. Mas você também tem uma coisa para fazer. Nós estamos chegando a outubro. Você quer fazer alguma coisa contra o aborto? Você quer fazer alguma coisa para salvar criança indígena? Você quer fazer alguma coisa contra a prostituição? Pensa na hora de voltar em outubro. Pensa quem vocês vão eleger nessa nação. Pensa nisso, irmãos. Se nós não tivermos pessoas comprometidas com a vida lá, isso vai continuar acontecendo, porque a política indigenista no Brasil diz que isso é cultura. Mas nós temos que dar uma chance a essas crianças. Pensa na hora de votar. É horrível mostrar essa foto e depois falar de voto, mas eu não tenho outra solução. O projeto de lei que está lá na Câmara para acabar com isso está na gaveta desde 2007. E a gente não consegue aprovar, porque a maioria não quer aprovar, porque isso é uma questão cultural. Mas eles querem em 2 anos liberar o aborto no Brasil. Eles estão falando que em 2 anos vão legalizar a prostituição no Brasil. Em 2 anos vão liberar as drogas no Brasil. Nós vamos ter que repensar nosso papel como cidadão também. O meu país está doente e a cura dessa nação passa pela igreja. Mas a cura dessa nação também passa pela urna. Que eu saia daqui hoje, irmãos, dizendo: os meus sonhos serão realizados. Eu vou ver uma nação sarada, uma nação curada, uma nação que proteja a família, uma nação que cuide das crianças.